da Verdade, devocional de 19 de maio. Amor fraternal, questão de prioridade. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. 1 de Pedro 4, verso 8. Sabemos que o amor é a marca distintiva do caráter cristão. É a evidência mais marcante de que conhecemos a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 de João 4, verso 8. Por isso deve ser a atitude prioritária nas relações fraternais. Deve estar acima de tudo. E deve ser intenso, fervoroso, constante e incansável. O genuíno amor cristão é capaz de cobrir multidão de pecados. Cobrir no texto não significa compensar. O fato de amarmos não compensa nem justifica nossos pecados passados, de modo que Deus seja forçado a nos perdoar. Só o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Só o seu amor é redentor. Porém, há um sentido em que o amor de Cristo é o modelo a ser seguido pelos seus discípulos. Cristo é o modelo do amor fraternal que, como sua igreja, devemos demonstrar uns para com os outros. Dizer que o amor cobre multidão de pecados também não significa que quem ama esconde os pecados da pessoa amada e não os confronta. Isto é cumplicidade. Pelo contrário, a Bíblia diz que o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. 1 Coríntios 13, 7. Diz também que melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, versos 5 e 6. O Senhor nos recomenda ainda em sua palavra: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Levítico 19, versos 17 e 18. O que significa, então, dizer que o amor que demonstramos uns pelos outros cobre multidão de pecados? Em primeiro lugar, Pedro está citando Provérbios 10, verso 12, que diz: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. O contexto aqui, portanto, é do conflito interpessoal. Ao afirmar que o amor cobre multidão de pecados, a Escritura está dizendo que o amor é discreto. Aquele que odeia incita as partes conflitantes através de fofocas e intrigas, contribuindo para que a raiz de amargura brotando perturbe e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Ou, no caso de ser a parte ofendida, aquele que ama agrava a ofensa, tentando avultar os defeitos do outro enquanto minimiza os seus, colocando-se como vítima no conflito a fim de conquistar aliados. Em vez de pleitear a causa diretamente com o próximo, aquele que odeia contamina seus irmãos, relatando o conflito de maneira favorável a si mesmo. O amor, ao contrário, preserva a reputação do outro, não trazendo o assunto à baila através de conversas que só servem para contaminar corações, insuflar a ira e agravar o conflito. Aquele que ama age com discrição, evitando expor o irmão, procurando honrá-lo. Em segundo lugar, a declaração significa também que o amor é perdoador. Cobrir, na Bíblia, é usado muitas vezes como sinônimo de perdoar, pois somente um coração perdoador está disposto a não expor o outro, mas preservar sua honra. Sabemos que, em alguns casos, o conflito precisa ser levado ao conhecimento da igreja, e quando o ofensor se mostra incorrigível e contumaz, deve ser considerado como gentio e publicano, como nos instruiu o Senhor em Mateus 18, 17. Mas isto somente acontece quando seguimos os passos apontados por nosso Senhor na passagem citada. No entanto, em nossos conflitos cotidianos, devemos exercitar o perdão assim como Deus em Cristo nos perdoou. Ao fazer isto, imitamos aquele que invocamos como Pai. Em terceiro e último lugar, há outro uso do mesmo provérbio na Epístola de Tiago, capítulo 5, versos 19 e 20, que traz mais uma aplicação da expressão. Ele diz: meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele
e cobrirá multidão de pecados. Esta passagem nos está mostrando que o amor cobre multidão de pecados também, no sentido de que ele é conselheiro. O amor não apenas perdoa o pecado, mas procura a conversão do pecador, pela qual ele deixará de cometer os pecados. Ele age para ser um agente de transformação do caráter. Ele procura pelo desgarrado, esforçando-se por trazê-lo de volta. Como já foi ressaltado, o amor até mesmo repreende, procurando ganhar o irmão. Novamente, sabemos que há ovelhas gordas que, engordando, dão coices, como está escrito em Ezequiel 34, 16 a 22 e Deuteronômio 32, de 9 a 25. Devemos pedir de Deus discernimento para saber quando estamos dando o que é santo aos cães e quando estamos dando pérolas aos porcos. Porém, o que o texto de Tiago e também o de Pedro estão dizendo é que o aconselhamento mútuo é uma expressão de amor. Portanto, se virmos um irmão caminhando numa direção contrária à do caminho, devemos adverti-lo. Esse amor intenso de que Pedro fala, esse amor que é discreto, que perdoa a transgressão e que procura a conversão do pecador, não acontece automaticamente. Deve ser cultivado. E nem sempre é algo confortável que nos sentiremos encorajados a demonstrar. Mas o amor é mais do que um sentimento, é uma atitude. O amor cristão é uma resolução da vontade transformada pelo Espírito de Deus. E especialmente nos relacionamentos pessoais dentro do corpo de Cristo, é uma questão de prioridade. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.